A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, como prometido, mais uma vez, estou trazendo uma palavra vinda do trono. Eu te peço, se essa palavra te tocar, que tu encaminhe para alguém que tu acha que deva ouvir essa palavra. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para me ajudar a levar as palavras de Deus para mais pessoas. Bom, antes de mais nada, vou te pedir que ore junto comigo para que a gente dê início à palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Gracioso, Deus do Impossível, Rei dos Reis, Senhor Majestoso, Pai, eu te peço, Senhor, que Tu guie cada palavra que sai da minha boca, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo conduza essa pregação vinda do Teu trono, Pai. Que ela não seja para me engrandecer, mas que seja para Tua honra e Tua glória, Pai. Pai, toca os corações, toca as mentes, Senhor. Dá um entendimento para os Teus filhos e os Teus servos, Pai. Que essa palavra seja canal de bênção não só para eles, mas que eles possam transmitir e ajudar pessoas a Te encontrar, Deus amado. Que Tu cuide das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu vim conversando com Deus essa semana, né? E Ele me deu uma pregação bem bacana e eu comecei a pesquisar um pouco mais, me aprofundar para trazer para vocês. Então, Deus falou comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 2, tá? Do 2 ao 8, mas eu vou começar desde o 1 para que vocês possam entender a pregação. A gente vai lá para o tempo de Adão. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que andas carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Bom, quando eu li esses versículos pela primeira vez, eu fiquei procurando exatamente o que Caim fez que não agradou a Deus, né? Porque Caim, ele era um agricultor, então ele entrega os produtos da terra para Deus. E já Abel, ele era o pastor de ovelhas, então obviamente ele deu um carneiro. Mas toda a questão desse versículo, toda essa história, porque eu quero bater só nessa parte, porque Deus me mostrou que é só até aqui, tá na chave de como eles entregaram. Se vocês forem parar para ler o versículo 3, diz: o tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Já Abel pegou o primeiro carneirinho nascido do rebanho. Então, basicamente, a chave toda desse versículo não está no que eles podiam oferecer para Deus. Porque, para Deus, tanto a oferta de Caim, que é as sementes, os grãos, ela era bem-vinda no trono de Deus. E de Abel também, que era um animal sacrificado. Porque antigamente, né, para se chegar na presença de Deus, era necessário entregar sacrifícios. Mas, então, a única diferença tá que Caim, ele pegou alguns, ou seja, ele pegou o que sobrou para dar para Deus. Enquanto Abel, ele pegou o primeiro, a melhor parte. E o que agrada a Deus é tu dar o teu melhor, sabe? A diferença entre a vida de Abel, que era abençoada, era próspera, para a de Caim, era que Abel procurava sempre dar o melhor para Deus. Isso é o que acontece muitas vezes na igreja. A gente pensa, poxa,
Tem o pastor, né? Tem o bispo, tem o presbítero, tem o pessoal da mesa de som, tem o pessoal que fica na porta, tem aquelas irmãs que intercedem. E as pessoas pensam, poxa, o pastor, né, agrada mais a Deus. Na verdade, não. Toda função que for dada, toda vez que tu for fazer uma oferta, um sacrifício, porque quando tu tá trabalhando na obra, tu tá fazendo um sacrifício para Deus. E para Deus isso é valorizado. Então, tem que entender que independente da função que tu vai fazer, tem que ser feita com amor. Tu tem que dar o teu melhor para Deus. E isso que é importante, não é cargo, não é o que tu pode dar para Deus, mas e sim a maneira que tu dá para Deus. E quando a gente para refletir mais longe nesse versículo, o Caim acaba matando Abel. Por conta de, olha só, o Caim estava errado, tá? Ele não agradou a Deus, ele não se esforçou para agradar a Deus, e ao invés de ele reconhecer o erro dele, ele acabou destruindo o ministério do irmão dele. Quantas vezes dentro da igreja não acontece isso? Ou não só dentro da igreja, quantas vezes na nossa vida a gente passa por isso? Pessoas que não têm coragem de viver ou fazer o que pessoas que querem mudar de vida fazem, ao invés delas ajudarem, incentivarem, elas não querem se sentir mais para baixo. E elas jogam pedras, elas tentam matar os teus sonhos. Deus te diz nessa noite, ninguém vai matar teu sonho. Ninguém vai te impedir, porque tu é um filho de Deus. Deus te ama. E não permita que tu seja Caim na vida de alguém, sabe? Quando o irmão sobe lá para pregar, ele tá entregando o sacrifício dele para Deus, ele tá entregando o melhor dele para Deus. Tudo bem que se para ti não parece que ele tá dando o melhor, tudo bem que se para ti ele não é o melhor pregador, ele não fala da maneira que tu entende, mas para Deus ele tá agradando de uma forma sobrenatural. E cabe a ti orar para que ele melhore, para que ele venha ser melhor, para que ele venha progredir. Essa é a nossa função como corpo da igreja. Nós, irmãos, a gente não tem que ter inveja do ministério do outro. A gente não tem que ter inveja do sacrifício que o outro faz. Nós temos duas decisões, como Caim tinha ali. Ele poderia, poxa, eu desagradei a Deus, eu vou fazer diferente. Na minha próxima safra ou amanhã eu vou colher, e o melhor que eu colher, as melhores sementes, os melhores grãos, o melhor que sair da terra eu vou lá entregar para o meu Deus vivo. Porque Ele me proporcionou que eu pudesse plantar, Ele deu as condições para que florescesse, Ele que mandou a chuva, Ele que me capacitou para fazer isso. Mas não, Caim, ele só se limitou a achar que Abel fosse melhor que ele. Mas na verdade, para Deus, Ele nos ama da mesma forma. A diferença é que maneira nós tratamos Deus, sabe? Eu paro muitas vezes e penso assim, poxa, o amor de Deus nada mais é que recíproco. Por que o amor recíproco? Quanto mais tu te entrega, mais tu te doa, mais próximo de Deus tu vai estar, mais Ele vai estar próximo de ti. Em Tiago fala bem simples, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Sabe que tremendo é isso? Quem tem que mudar, quem tem que fazer as coisas, somos nós. Deus vai proporcionar ocasiões para que a gente faça. Como Ele falou para Caim, Caim, se tu tivesse feito certo, tu me agradaria. Quantas vezes nós temos a opção de fazer o certo ou o errado e decidimos fazer o errado? E ficamos furiosos. Errado, de forma errônea, sabe? Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós. Quando Ele nos corrige, cabe a nós entender que a gente tem uma oportunidade de crescimento, de melhoria. Imagina se a Caim tivesse feito diferente. Se Caim, ao invés de ter ficado bravo com seu irmão, tivesse feito melhor, ele e Abel teriam uma vida abençoada. Talvez, que na verdade as linhagens deles seriam abençoadas em vez de amaldiçoadas. E Deus, Ele é tão tremendo que Caim comete o erro de matar Abel, né? E se vocês forem ver mais à frente no versículo, Deus expulsa e ainda diz para ele, Caim, a partir de hoje,
tu não vai mais poder plantar. Sabe, a única coisa que Caim sabia fazer na época era plantar. E Deus disse para ele que da terra ele não ia mais conseguir plantar. E, inclusive deu uma marca para ele. Por quê? Caim, quando ficou preocupado, ele pensou: poxa, eu vou sair da proteção de Deus. Eu vou me afastar da proteção de Deus e eu vou estar sujeito às coisas do mundo, vão me matar. E ele fala exatamente isso: eu tenho medo de ser expulso porque eles vão me matar. Então Deus ainda é muito mais misericordioso com ele. Olha, tu me desagradou, naquela época não tinha a graça, né? As leis, era bem rígida, então ele matou o irmão dele e ele ia sofrer a consequência da lei naquela época. Então, tu vai ser expulso, mas eu vou te marcar com uma marca de Caim, que é o nome da marca, né? Virou, né? Devido a ele. E ninguém vai chegar próximo de ti, porque vão saber que eu sou o teu Deus, né? E que eu vou matar 7 vezes mais se alguém te fizer algo. Então Deus ainda cuida de Caim, mesmo ele fazendo tudo errado. Porém, devido à escolha de Caim, ele perdeu todas as bênçãos que Deus tinha para a vida dele. Tudo aquilo que Deus tinha planejado para a vida dele, ele perdeu. Então muitas vezes me deparo com isso, a gente para, conversa entre jovens, conversa com outras pessoas, e como as pessoas decidem parar. Olha, Deus me repreendeu, disse que isso que eu estou fazendo é errado, mas eu não quero largar. E param naquele ministério, enterram os ministérios. Ei, hoje é dia de reabrir teu ministério, de desenterrar ele, sabe? Procure agradar a Deus, sabe por quê? Não é a maneira que tu faz, sabe? Muitas vezes a gente quer fazer, né? Não é como a gente faz, é a maneira que a gente faz, sabe? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer fazer, mas a gente ainda não está capacitado para aquilo. Mas Deus diz, dê o primeiro passo. E Ele vai nos capacitando na medida, desde que a gente esteja com o coração aberto para melhorar, que a gente faça aquilo com boa vontade. Mesmo que hoje não pareça ser o melhor para os outros, tu sabe que é o teu melhor e Deus se agrada por isso. Bom, mais à frente, e aí Deus trabalhando comigo, né? Ele me deu um versículo mais à frente que comprova exatamente isso que tá falando, que ele acabou falando comigo através de outras palavras, que tá lá em, vamos lá, tá em Lucas capítulo 21, versículo 1, onde fala o seguinte: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Basicamente a gente volta lá entre a diferença de Abel e Caim. Abel deu com amor, ele deu o melhor para Deus. Caim deu o que sobrava. E nessa passagem ressalta mais uma vez, os ricos tinham muito dinheiro, então eles estavam dando aquilo que sobrava para oferta na casa de Deus, sabe? E aquela viúva, ela só tinha 2 moedinhas, ou seja, ela deu o melhor que ela podia dar. Eu imagino as pessoas à volta dela, quando ela deu essas 2 moedinhas, criticando ela. Ela só vai dar isso? Que isso? A gente deu um monte de dinheiro, será que Deus vai abençoar ela e não vai nos abençoar? Irmão, Deus abençoa quando tu dá o teu melhor. Se o teu melhor for dar um louvor, dê o teu melhor louvor. Se o teu melhor for dar um oi para uma pessoa e dizer Jesus te ama, irmão, faça isso. Aos olhos dos outros pode parecer pouco, como diz aqui na palavra. Os outros olharam para ela e devem ter pensado só 2 moedinhas, mas aos olhos de Deus, de Jesus, ele olhou. Ela deu tudo o que tinha naquele momento. Ela era pobre, mas Deus reconheceu a oferta dela. E basicamente é isso, sabe? A gente muitas vezes acha que para pregar o evangelho, para falar sobre Deus,
a gente precisa ser o melhor pregador, o melhor profeta, o melhor levita, o melhor tenente. Mas na verdade, a gente só tem que dar o nosso melhor. A gente tem que buscar a Deus. Ó Deus, eu quero ser levita, eu vou ensaiar em casa, eu vou dar o meu melhor. Mesmo que os outros não achem que é o melhor. Mas se eu tô te agradando, Pai, é pra ti esse sacrifício, meu Deus amado. Entenda, não é o quanto tu pode tu dar. É como tu pode dar. Se tu pode dar o teu melhor, faça, porque Deus se agrada do melhor. E ele falou exatamente isso pra mim. Não importa como tu vai fazer essa semana. Não importa se tu tem o sonho de ser um pregador, mas não sabe como fazer isso. Não importa se tu tem o sonho de ser um profeta, mas não sabe como fazer. Apenas dê o seu melhor. Busque a palavra de Deus, busque se capacitar, busque cada vez aprender mais de Deus, que Ele vai reconhecer que tu está dando o teu melhor, sabe? Muitas vezes, um único versículo que tu sabe, tu olha para uma pessoa que está passando por uma necessidade, tu olha e diz para ela um versículo, que para ti, naquele momento, talvez não faça sentido, mas muda a vida daquela pessoa. Tu acha que Deus não se agrada quando tu faz isso de uma forma? Ele se agrada tanto quanto um profeta que dá uma mensagem linda e toca os corações. Mas ele só vai se agradar desde que esteja o teu melhor, o teu coração lá naquela pregação, naquele versículo, naquele abraço que tu dá no irmão, sabe? Faz muita diferença muitas vezes. Tu olhar para ele e dizer, Jesus te ama, eu já falei isso. E eu amo falar isso para as pessoas. Como Jesus te ama. Eu acho que é uma frase que muda as vidas. É uma frase tão pequena aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, ela surte um efeito sobrenatural. E no coração das pessoas, ela planta uma semente onde elas lembram que, independente do que elas estão passando, elas sabem que tem alguém que ama elas incondicionalmente e que deu o melhor por nós para que nós possamos viver o melhor. Bom, basicamente foi isso que Deus falou comigo essa semana. Se você, reforço novamente, puder compartilhar esse vídeo, eu acredito que Deus quer levar essa mensagem para mais pessoas. Eu te desejo uma ótima semana, que Deus esteja conosco a todo momento, que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Glória a Deus, amém.